Bom dia, bom dia. Bom dia a todos vocês. A nossa live, nossa quarta live da série de 12 lives, 12 dias para 12 meses abençoados. Bom dia a todos, bom dia Dimas, bom dia mais uma vez irmã Joelma, irmã, eu não sei se é a irmã Cleonice ou a irmã Cremilda, pastor Pedro, Águila, é isso aí. Hoje, gente, tá cedo, né? Bom dia a todos vocês, vai enviando aí para todo mundo aí. Criele, bom dia. Darcy, Deus abençoe, bom dia. Bom dia a todos vocês, vamos chamando todo mundo aí. Márcia, Deus abençoe. Hoje é a nossa quarta live da nossa série de 12 lives. Eu tenho certeza que vai ser uma benção mais uma vez. Hoje é dia de culto, né? Mas mesmo assim estamos aqui juntos para liberar uma palavra profética para o nosso mês de março. Terceira live, né? Não quarta, terceira live para o nosso mês de março. Vai enviando aqui, envia para todo mundo aqui, convida todo mundo. Deixa eu convidar aqui alguns aqui. Vamos lá. Vamos mandando aí, aqui, clica aqui, vai convidando todo mundo para a nossa live agora, em nome de Jesus, tá bom? Tem uma palavra profética aqui para todos vocês. Vamos chamando todo mundo aí, convida todo mundo aí para que a gente tenha o máximo de pessoas possíveis. Aí, deixa eu colocando aqui. Amém. Mandei para um monte de gente aqui. É isso aí, gente. Feliz por tudo que Deus tem feito, né? Já estamos nos aproximando do final do ano e o ano ainda não acabou, ainda dá tempo de Deus fazer milagres, mas eu creio que 2026 vai ser um ano sobrenatural, onde nós vamos experimentar coisas que nós não experimentamos ou nunca experimentamos por causa do poder de Deus. Amém? Então vamos dar início, vamos começar aí a nossa live e já quero dar bem-vindo a todo mundo, né? Continue aí enviando aí, dando like, apertando o coraçãozinho aqui o tempo todo, não para de apertar não, porque é importante para poder dar uma relevância para a live. Todo mundo me ouvindo bem? Fala para mim se vocês estão me ouvindo bem aí, dá um sinalzinho aí, para que eu possa ficar tranquilo aqui, tá bom? E vai apertando o coraçãozinho e enviando para todo mundo aí a live, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos começar aqui a nossa live de hoje lendo alguns textos. Primeiro deles, Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versos 7 e 8. O texto diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreveu: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Uau! A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Livro do profeta Isaías, capítulo 22, versículo 22, o texto diz o seguinte: olha, porei sobre os ombros dele a chave do reino. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. O apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, do versículo 9, ele fala assim, olha, porque se abriu uma porta ampla e promissora, mas muitos eram os adversários. Hoje nós queremos, eu quero trazer para você aqui uma palavra de discernimento, quero trazer para você aqui, preparar o seu coração para as oportunidades
que Deus vai ativar na sua vida e os acessos que Deus vai permitir que você tenha em 2026. Ou seja, nós falamos aqui, né, que janeiro é o mês do alinhamento, fevereiro o mês da perseverança, março vai ser o mês do acesso, ou seja, o mês das portas abertas. Eu quero profetizar que no mês de março você vai experimentar as portas abertas pelo Senhor. Porque nem tudo que a gente conquista pela nossa força, a gente conquista pelo nosso networking, a gente conquista pela nossa influência. Algumas coisas que nós recebemos, simplesmente recebemos por causa do favor de Deus. Não somos merecedores e não somos capazes, mas o favor de Deus nos permite ter acessos e experimentar coisas que às vezes a gente nunca imaginou que nós experimentaríamos. Eu creio que no mês de março, Deus vai abrir portas que ninguém aqui esperava. Você vai testemunhar dizendo: Deus abriu portas que eu nunca imaginei. Sabe, uma coisa que a gente precisa entender é que a porta você não força, você discerne ela, você compreende ela. Porque quando Deus decide abrir uma porta, não tem resistência humana. Eu sempre digo isso. Às vezes as pessoas dizem a seguinte frase: atrasaram o meu ministério, alguém atrasou o chamado de Deus para a sua vida. Não, ninguém atrasa o que Deus quer fazer na sua vida, a não ser você mesmo. Ninguém de fora tem poder, tem força o suficiente para segurar o ministério de alguém, a não ser você mesmo. E eu creio, meus irmãos, que 2026, no mês de março, vai ser o mês das portas abertas. Se janeiro nós estamos alinhando, fevereiro nós estamos permanecendo, como que é a palavra, gente? Perseverando. Março nós estamos experimentando as portas abertas e os acessos que Deus vai nos permitir. Então eu quero que você já comece escrevendo aí: eu creio em portas abertas em 2026. Se tem alguém que crê nessa palavra, já coloca aí nos comentários: eu creio em portas abertas no ano 2026. Agora, o que João escreve em Apocalipse no capítulo 3, ele está falando assim: olha, o que ele abre, ninguém fecha. Jesus, ele se apresenta como aquele que tem as chaves, ou a chave do reino. Foi o que eu li aqui em Isaías 22. A chave, ele tem a chave. Se Jesus tem a chave, 3 coisas que ele está querendo dizer para mim. Primeiro, ele pode abrir, ele pode fechar, e ele controla o tempo, porque ele faz quando ele quer. Ele faz no tempo dele. Agora, tem muita gente que confunde portas abertas, que confunde acesso com outras coisas. Deixa eu te falar, porta aberta é diferente de ausência de oposição. Não é porque Deus abriu a porta que significa que não vai ter oposição, que não vai ter resistência. Por isso que o apóstolo Paulo diz: uma porta promissora e grande se abriu, mas muitos eram os adversários. Ou seja, porta aberta é diferente de facilidade constante. Deus abriu uma porta, agora minha vida vai ser um mar de rosas, um mar de bonança. Não é isso. Porta aberta significa direção de Deus. Porque quando Deus abre uma porta, Ele está te direcionando para um destino, para um caminho. Ou seja, uma porta que é aberta sem direção de Deus, ela se torna uma armadilha. Porta aberta sem direção é armadilha. Porque nem toda oportunidade é permissão de Deus. Nossa, pastor, então aí o senhor está tirando a soberania de Deus. Não é que eu estou tirando a soberania de Deus. O que eu disse é que nós temos o poder de, às vezes, atrasar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo na Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 12, quando Abraão sai da sua terra,
Um pouco para frente, Abraão tem problema com seu primo Ló, os seus pastores começam a brigar por causa dos seus bens, e começa a virar aquela confusão, e Abraão chega para Ló e diz, fala assim, olha, escolhe para onde você quiser ir, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para frente eu vou para trás, escolhe para onde você quer ir. A Bíblia diz que Ló levanta os olhos para as campinas verdes do Jordão. Ou seja, ele pensou assim, é a minha oportunidade, é a porta que Deus tem para mim. Ali, se eu já estou prosperando aqui, imagina lá com os campos verdes, imagina lá que tem tudo que eu acho que eu preciso. Só que a Bíblia diz que ali era a região de Sodoma e Gomorra, um local onde o pecado dominou e que Deus precisou destruir aquilo que Ló achava que era a porta, era a armadilha. Tem muita gente achando que é porta, mas é armadilha. Por quê? Porque não tem a direção de Deus. Enquanto isso, presta atenção, Abraão vai para um deserto, para um lugar improvável, mas o lugar da prosperidade. Porque a porta com direção abre o favor, ou atrai o favor de Deus. Tem muita gente, meus irmãos, que está orando por portas abertas, mas tem muita gente que não está preparado pelas próprias portas, ou para atravessar as próprias portas que eles estão pedindo. Ah, Deus, eu quero uma porta, mas eu não estou preparado para passar por essa porta ainda. E aí acaba perdendo a oportunidade, porque eu sempre uso uma frase do Miles Monroe que diz o seguinte, quando a preparação encontra com a oportunidade, o futuro está pronto. Agora, tem muita gente perdendo oportunidades. Por quê? Porque não estão preparados. E aí eu quero deixar aqui alguns motivos que nos levam a perder oportunidades. Por exemplo, tem gente perdendo oportunidade por falta de discernimento. Eu disse que porta não se empurra, porta não se força, porta se discerne. Tem muita gente perdendo oportunidades por falta de discernimento. Por quê? Porque está confundindo urgência com direção. Está confundindo pressa com direção. Está confundindo vontade própria com direção de Deus. Então, eu preciso entender que a falta de discernimento me faz perder oportunidades que Deus tem para nós. Ló não conseguiu discernir a região que ele estava indo. Então, às vezes a falta de discernimento me faz perder oportunidades. Por quê? Porque, grave isso que eu vou dizer para você, pressa é inimigo do propósito. A pressa, ela vai te atrapalhar no cumprimento do propósito que Deus tem. Se Deus tiver urgência, Ele apressa. Mas quando eu apresso, eu corro o risco de perder as oportunidades. Eu vi uma frase que o pastor Tiago Brunet postou esses tempos, né? Eu não sou o grande admirador do Tiago Brunet, mas amei a frase que ele disse, que cuidado para que a sua carência não te permita ouvir qualquer pessoa. Às vezes tem muita gente carente procurando direção, e aí nessa procura por direção, você acaba ouvindo qualquer um, menos Deus. Outra coisa que faz a gente perder oportunidades é a imaturidade espiritual. Falta de discernimento, imaturidade espiritual. Porque quanto maior a porta, mais caráter se exige da pessoa que passa por ela. Tem muita gente que está pedindo uma porta muito grande, mas o coração dele não está preparado, o caráter dele não está forjado. Então, o que eu disse ontem, antes de Deus te expor, Deus te trata. Antes de Deus te promover, Deus trabalha em você, Deus prepara você. Então, às vezes tem muita gente perdendo oportunidade por causa da imaturidade espiritual. O caráter não está formado, não estão maduros o suficiente para passar pela porta que estão, às vezes, orando para que Deus abra. Então, a gente precisa entender que Deus sempre, antes de nos promover, Ele vai nos preparar. Só que aí, às vezes, nós não estamos querendo passar pelo processo. Outra coisa que faz as pessoas perderem oportunidades são pessoas que estão agarradas a portas passadas, a portas antigas. Pessoas que têm medo de experimentar uma nova porta.
A Bíblia diz que o povo de Israel, quando chega diante do Mar Vermelho, ele tem medo, ele quer voltar para o Egito, porque era só o que eles conheciam, mas Deus tinha uma porta extraordinária aberta para eles à frente. Deixa eu te falar, não tenha medo do novo que Deus está preparando para você. Em 2026, você vai abrir mão das portas velhas para viver ou para passar as portas novas que Deus tem para você. Que às vezes tem muita gente que está agarrada aí no conforto daquilo que é conhecido, daquilo que ele já conhece. Mas deixa eu te falar, o novo que Deus tem para você é muito, muito melhor do que aquilo que você já viveu. Por quê? Porque ninguém entra no novo, ninguém pode entrar no novo carregando aquilo que é velho. Então 2026, você vai entrar 2026 com a porta que Deus está preparando para você, abrindo mão de tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que não precisa estar com você em 2026. Por quê? Porque, gente, Deus não abre só portas externas, Deus abre também portas internas. E eu quero falar aqui sobre algumas portas sobrenaturais, 4 portas sobrenaturais que Deus abre. Primeiro, a porta da oportunidade. Deus vai abrir em 2026 para você a porta de oportunidades. Oportunidade no seu trabalho, oportunidade ministerial, oportunidade de relacionamentos que Deus vai colocar perto de você, oportunidades financeiras. Deus vai abençoar a sua empresa, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar o fruto das suas mãos, o trabalho das suas mãos, porque isso é porta que Deus abre. Eu disse aqui que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, uma porta grande e promissora se abriu. Deus é capaz de abrir essas portas, Deus promove essas oportunidades. Deixa eu te falar, quando Deus abre, Deus sustenta. Quando Deus abre, Deus sustenta. Você pode levantar sua mão para o céu e falar assim: Deus, eu sei que a porta que o Senhor abriu em 2026, o Senhor vai me sustentar nela. Outra porta sobrenatural que Deus vai abrir para você em 2026 é a porta da transição. Alguns ciclos vão se fechar na sua vida. Deus vai iniciar outros processos. Por quê? Porque transições na nossa vida são sinais de crescimento. E às vezes a gente não entende, né? Às vezes a transição parece que está puxando a gente para trás, parece que está diminuindo. Só que quando, meus irmãos, Deus te puxa para trás, é porque Ele quer te impulsionar, assim como uma flecha, porque Ele fala que nós somos flechas da mão do valente, né? Os nossos filhos são flechas da mão do valente, mas nós também somos. Então, uma flecha, para ela ter impulso, ela precisa ser puxada. Então, Deus vai trabalhar processos na nossa vida. Transição vai ser sinal de crescimento. Quando Deus mudar algumas coisas, quando Deus encerrar novos ciclos, abrir novos ciclos, significa que você está experimentando uma porta sobrenatural que Deus tem para você em 2026. Outra porta sobrenatural que Deus vai abrir para você em 2026, a porta da restauração. Deus vai trazer reconciliações sobre a sua vida, recomeços, novas histórias, porque Deus tem poder de restaurar aquilo que parecia estar perdido. Só Ele é capaz de fazer isso. Então, em 2026, você vai experimentar a porta sobrenatural da restauração. 2026, você vai experimentar a porta do posicionamento espiritual. Que porta sobrenatural é essa? Ou seja, um novo nível de responsabilidade. Responsabilidade com a minha casa, responsabilidade com o meu ministério, responsabilidade com a minha família espiritual, com a minha igreja, responsabilidade com a minha vida espiritual. Por quê, meu irmão? Porque toda porta aberta, ela vem com um chamado. Deus te chama para algo, Deus te convoca para algo, Deus designa você para algo. Então, portas abertas exigem o quê? Preparos. Tem preparo, precisa estar preparado para essas portas sobrenaturais. Eu disse aqui que existem motivos que levam à desistência, portas sobrenaturais que Deus vai abrir, mas como que eu posso me preparar para essas portas que Deus vai abrir no mês de março de 2026? Tem algumas posturas aqui que eu quero deixar para você que são essenciais. Primeira delas, anote aí, sensibilidade à voz de Deus. Silenciar as outras vozes, ouvir a voz de Deus. Silenciar a sua voz interior que grita para ouvir a voz de Deus. Sensibilidade vai vir através da oração, através do seu relacionamento com Ele, da sua fala com Ele, da sua conversa com Ele. Então, a sensibilidade à voz de Deus vai ser uma postura
essencial para que em 2026 eu possa viver essas portas abertas. Deixa eu dizer uma coisa aqui muito importante que eu quero que você grave. Quem ouve a voz de Deus não erra a porta que tem que entrar. Quem ouve a voz de Deus não erra a porta, tá bom? Outra atitude que eu preciso ter em 2026 para experimentar as portas abertas que Deus tem para mim: humildade. Primeiro, sensibilidade à voz. Segundo, humildade. Eu preciso reconhecer os limites do meu ego, do meu desejo, sabe? Do meu orgulho. Porque Deus não abre porta para quem se exalta. Tanto que a Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Então que 2026 você se revista das vestes da humildade. Primeiro, discirna ou tenha entendimento da voz de Deus. Segunda coisa, tenha humildade. Seja humilde. Se Deus abriu uma porta grande para você, entenda que quem abriu a porta foi Ele, que a glória é dele, que o louvor é para Ele. Não é nada sobre mim, não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Então, é uma atitude importante que eu preciso ter em 2026 para me experimentar as portas abertas. O quê? Humildade. Terceira coisa, coragem. Fé para atravessar, fé para entrar. Por quê? Porque toda porta que Deus abre exige um passo, exige coragem. Eu preciso ter convicção para entrar. Então que em 2026 você se revista das vestimentas da coragem para que você possa atravessar pelas portas que Deus vai abrir para você em 2026. Quarta porta, a obediência imediata. O que eu disse ontem? Obediência sem explicação. Uma obediência sem eu ficar tentando, pedindo explicação para Deus por que Ele quer obedecer. Que a gente possa vencer um mal que domina sobre muitos de nós, né? Que é procrastinar as coisas. Meu Deus do céu, eu tenho lutado contra isso e eu tenho certeza que Deus vai me ajudar, né? A cada dia vencer mais. Por quê? Porque nem toda porta que Deus abre, meu irmão, espera para sempre, tá? Tem porta que está aberta e a gente não está tendo coragem de entrar. A gente não está tendo coragem de entrar. Então, a gente precisa ter essas posturas para viver em 2026 tudo o que Deus tem para nós. Janeiro, alinhamento. Fevereiro, perseverança. Março, portas abertas. O mês do acesso. Então, eu quero declarar algumas coisas sobre a sua vida. Eu quero declarar que as portas estão se abrindo. Se você está vendo as portas fechadas, eu profetizo sobre a sua vida, onde você estiver. Se você estiver assistindo essa live agora, ou se você estiver assistindo depois, eu quero profetizar. Deus está abrindo as portas sobre a sua vida. São portas, meus irmãos, que vêm do céu. São portas abertas por Ele mesmo. Portas que vão trazer crescimento, não destruição. Eu declaro que portas que ninguém fechou, as portas erradas estão sendo fechadas agora. Para quê? Para que Deus te guarde, te proteja. Que Deus feche toda a porta errada para te proteger e abra as portas que Ele deseja que você passe, em nome de Jesus. Se você puder fazer a seguinte declaração profética comigo, aonde você estiver, na sua casa, coloque a sua mão no seu coração e repita essas palavras comigo. Diga o seguinte, fala assim, olha, eu entro pela porta certa, porque Deus vai guiar as minhas decisões e o favor de Deus, o favor do Senhor me acompanha e vai me acompanhar. Repita essas palavras, fala, eu entro pela porta certa, porque Deus vai me guiar pelas minhas decisões, e o favor de Deus vai me acompanhar por onde eu estiver. E nós vamos, então, nesse momento, orar. Nós vamos orar para que Deus traga clareza por quais portas nós estamos passando, para que Deus traga discernimento das portas que serão abertas em 2026, para que Deus traga coragem para as nossas decisões e que Deus nos livre das portas erradas, que Deus nos proteja nas portas erradas. Então, Senhor, que o Senhor feche aquilo que precisa ser fechado na vida dos seus filhos e abra aquilo que vem de Ti. Eu quero liberar essa palavra sobre a vida dos seus filhos.
Então vamos orar para que Deus traga clareza, discernimento, para que Deus nos dê coragem para as nossas decisões em 2026 e que Deus nos proteja das portas erradas. Você pode fechar os seus olhos comigo? Vamos apresentar o mês de março, o mês das portas abertas, o mês do acesso, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelos seus filhos, eu quero orar por aqueles que estão vendo essa live, Pai. Eu quero liberar uma palavra, Pai, do alto para a vida deles, Pai. Que o Senhor, Pai, abra os olhos espirituais para que eles possam discernir as portas, para que eles possam entender, Pai, as portas que o Senhor está abrindo, aonde eles estão entrando. Pai, eu quero pedir para que o Senhor, Pai, traga clareza espiritual, para que o Senhor, Pai, ilumine os olhos, Pai, que a Tua palavra diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que eles tenham, Pai, essa clareza de discernimento, que eles tenham coragem, Pai, de entrar pelas portas que o Senhor abre, que eles possam entender, Pai, que exige de nós, Pai, um posicionamento corajoso para passar por essas portas, e que o Senhor nos livre, Pai, de todas as portas erradas que se abram, que vão se abrir em 2026, que nós possamos passar pelas portas certas, porque as portas certas vão nos levar ao destino que o Senhor preparou para nós. Então eu quero abençoar os seus filhos, eu quero liberar essa palavra sobre a vida deles. Abençoamos, Pai, o mês de março, assim como nós abençoamos janeiro, do mês do posicionamento, fevereiro, o mês da perseverança. Abençoa o mês de março de cada um daqueles que estão vendo essa live nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Que março e 2026 seja um ano de nós experimentarmos, Pai, as portas abertas que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, grave essas palavras. Março é o mês do acesso, mas só vai entrar pelas portas quem discerne, quem entende, sabe? Porque nem toda porta aberta é uma bênção, mas toda porta que Deus abre é um caminho para você crescer. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Não atravesse essas portas sozinho. Sempre tenha Deus como seu amigo. Sempre tenha Deus como o seu companheiro. Amém? Quero relembrar vocês, hoje nós temos culto, relembrar você que hoje nós vamos estar distribuindo aí o nosso material do nosso projeto de vida para 2026. Você vai pegar lá a sua folha, o seu flyer, preencha lá nas áreas família, profissional, espiritual, emocional, saúde, preencha todos os seus projetos para 2026, que nós vamos apresentar durante todo o mês de janeiro de 2026, tá bom? O mês do posicionamento, então você vai trazer a sua folha todo culto para nós orarmos por todos esses projetos. Prepare também já a sua oferta de primícias, você já também vai receber o envelope da oferta de primícias, para que você já comece o ano semeando de forma correta, começando certo, não rápido. Lembre-se daquilo que eu falei na segunda-feira. Amém? Que o Senhor abençoe vocês. Não esqueça de compartilhar essa live aí com todo mundo. Mande aí para os seus stories ou compartilhe aí na sua bio. Compartilhe essa live com todos para que o máximo de pessoas sejam alcançadas e abençoadas nesses 12 dias para 12 meses abençoados em nome de Jesus. Tem alguém aqui que está sendo abençoado através dessas lives? Você pode colocar aí, coloca assim, eu estou sendo abençoado, põe sim aí, né? Porque eu tenho convicção de que o que nós estamos recebendo aqui é coisa que vem do céu para as nossas vidas. 2026, o ano do sobrenatural. E eu quero profetizar que você vai experimentar tudo que Deus tem para você. Sobrenatural é além do natural, além daquilo que você compreende, além daquilo que a sua mente compreende. Deus tem para você em 2026, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, primeiro culto da manhã, às 10 horas da manhã, 9h30, nosso café, tá? Se prepare aí, se você já vai para o culto agora, se não, nos vemos à noite. E, claro, amanhã, 7 horas da manhã, estamos de volta aqui com a nossa live, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Tenhamos todos um domingo abençoado, em nome de Jesus. Um abraço. Até amanhã. Aqui na live, né?